Olá, professores. O meu nome é William Cereja e é um prazer estar aqui com vocês para conversar a respeito da coleção Português Contemporâneo. Eu estou ao lado das minhas coautoras nesta coleção, é a Carol Viana e a Cristiane Damien. E o nosso objetivo é bater um papo com vocês a respeito dessa nova coleção. Trata-se de um lançamento. Foi um trabalho de mais de 2 anos, um trabalho intenso, árduo, e, do nosso ponto de vista, ficou maravilhosa essa obra. Por que é uma obra diferente? Por que valeria a pena observar com carinho esta coleção? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar é o fato de esta coleção não ser uma coleção extensa demais. Sempre me cansou muito, como professor, aquele tipo de obra que tem muito conteúdo, é muito boa, mas é impraticável em sala de aula. Nós pensamos numa obra prática, numa obra consistente, com bastante conteúdo, mas sem excessos de teoria. Pensamos numa obra bastante aplicável. Cada atividade tem a sua aplicação direta em sala de aula. Então é uma obra de 340 páginas, podemos dizer que é uma obra relativamente enxuta, mas é uma obra sem excessos. É uma obra feita por professores que conhecem a sala de aula e estão pensando na aplicação da obra diretamente na sala de aula. Outro ponto que eu gosto bastante de mencionar a respeito dessa coleção é a qualidade de textos que ela apresenta. É uma obra muito boa nesse aspecto, que tem textos de ótima qualidade, tanto textos literários, quanto textos de gramática, quanto textos de produção textual. Então, os textos formam mais ou menos 1/3 da obra como um todo, e são textos, como eu disse, muito bem selecionados. Outro ponto de bastante destaque, que vem sendo inclusive muito comentado pelos professores, é a abordagem de gramática que essa obra faz. Então, trata-se de uma obra que também não tem o interesse de trabalhar com uma abordagem tradicional, de mera classificação, descrição da língua, mas é uma obra inovadora, que tem uma perspectiva enunciativa, que trabalha com textos o tempo todo, o texto é o objeto de ensino o tempo todo, e, além disso, traz uma parte inteiramente nova, a qual nós estamos chamando de análise linguística. Nós vamos detalhar isso no segundo vídeo. Essa é apenas uma apresentação rápida que eu estou fazendo. Outro ponto de bastante destaque da coleção é o trabalho com a produção de textos. É uma obra que se organiza, se estrutura em torno de alguns projetos de produção textual e apresenta uma enorme diversidade de gêneros. São gêneros orais, são gêneros escritos, muitos deles digitais. Nós temos um momento especial de produção de conteúdo digital. E nós temos também algo bastante novo, uma parte muito dedicada à questão dos gêneros do trabalho. Nós também, ou relacionados à esfera do trabalho. Nós vamos detalhar isso para você com mais profundidade no próximo vídeo. Por fim, eu destaco que é uma obra que tem alguns pontos bastante inovadores. Por exemplo, nós temos uma seção muito curiosa chamada Mundo Plural, que discute os temas do momento, os temas atuais que envolvem o Brasil e o mundo como um todo. E também temos uma parte bastante inovadora que se refere à literatura negra no Brasil, isso é, a literatura negro-brasileira. William, uma outra parte que eu acho muito importante também a gente chamar a atenção, e pela qual a gente preza muito na construção e na concepção desse livro, é a interconexão entre as áreas. Né? Então, entre a literatura, a parte de linguagem e a de produção de textos. A gente trabalhou muito para conseguir fazer essa interrelação entre as áreas, mas sem necessariamente que elas ficassem dependentes uma da outra, né, Cris? Sim, essa interconexão não significa interdependência, né? Elas são autônomas, tanto a parte de literatura, gramática, produção de texto, elas são autônomas. Mas o diálogo é interessante aí, porque existe uma retomada de reflexões. Por exemplo, reflexões que nós fazemos na parte de literatura podem ser retomadas em produção de texto, ou algum conteúdo que é trabalhado em gramática é retomado em produção de textos. Vamos ver aí alguns exemplos para ficar um pouco mais claro como é feita essa interconexão. Por exemplo, olha, essa aqui é uma página do volume 1, unidade 2.
Nessa unidade, a gente está estudando o Camões. Então, na literatura, é feito um estudo aprofundado do texto do Camões. A seguir, na parte de língua e linguagem, ou gramática, nós vamos estudar as figuras de linguagem a partir dos textos de Camões. E, por fim, na parte de produção de textos, quando o aluno vai estudar o resumo, a base, o texto base, é um resumo intitulado Camões e a Máquina do Mundo. Então, professores, no próximo vídeo, nós vamos precisar um pouco mais cada uma dessas frentes. Nós agradecemos muito a atenção de vocês e até lá!